Pois bem, meus amigos, para tristeza das inimigas, a manifestação que aconteceu ontem na Avenida Paulista foi um estrondoso sucesso de público. As imagens não deixam dúvida, estava muito cheio, sim. E teve alguns pontos interessantes nessa manifestação, que aliás seguiu o padrão de todas as manifestações da direita. Sempre foram manifestações ordeiras, sem confusão, e o que nós vimos foram essas imagens novamente, mas a nossa querida velha mídia tem essa mania triste de brigar com as imagens, que é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Além do chororô da esquerda, algumas pessoas aí revelando coisas que elas falam nos bastidores, mas sempre vem à tona. Temos a história do Sérgio Tavares, o jornalista português que veio ao Brasil para cobrir o evento, foi barrado no aeroporto e talvez essa seja mais uma crise diplomática. Aliás, a outra, que é com Israel, também irá aparecer na pauta do vídeo de hoje. E aquele que foi a estrela, é claro que todo mundo foi à avenida para ver Bolsonaro, para ouvir Bolsonaro, mas nós sabemos que na atual situação o Bolsonaro está um pouco de mãos atadas, mas Silas Malafaia lavou a alma dos brasileiros. Eu quero dar um destaque para o que ele falou na avenida e também, de quebra, vou mostrar para vocês uma conversa entre os ministros do Supremo falando sobre a manifestação, que eu acho que saiu de um grupo de WhatsApp. Não sei, vamos ver se vocês me ajudam. Então, se já gostaram da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. E rapidinho, antes da gente ir pra pauta, eu quero lembrar vocês que a minha livraria está em promoção. São vários títulos com até 60% de desconto para comemorar o Dia do Consumidor. Então eu vou deixar o link para vocês aqui no primeiro comentário fixado. Corre lá e dá uma olhadinha, que eu tenho certeza que vocês irão achar um livro super interessante com um precinho especial. E agora sim, feita a introdução e jabá, vamos para a pauta de hoje. E eu quero começar rapidinho aqui falando sobre um assunto que não ganhou tanto destaque ontem, obviamente, porque o assunto principal foi a manifestação na Paulista, mas isso daqui também é muito importante. Então eu trago para vocês a nota do jornal Brasil Sem Medo. Fundação CEPAC aprova a resolução que condena táticas de Estado policial do governo brasileiro e Lula. Na primeira cúpula da Fundação CEPAC, com parceiros internacionais, 3 resoluções foram apresentadas pelo presidente Matt Schlapp, não sei como é que pronuncia. A primeira delas condena táticas de Estado policial de Lula, equiparando a Xi Jinping e Putin de silenciar, assediar juridicamente e prender seus principais oponentes políticos. Para quem não sabe, aconteceu recentemente também lá nos Estados Unidos a cúpula aí dos conservadores, o maior evento, CPAC, e provavelmente, quer dizer, certamente quem articulou essa nota foi o Eduardo Bolsonaro, que estava lá. Inclusive ele postou um vídeo nas suas redes sociais falando que infelizmente o voo dele atrasou 12 horas, só 12 horas, e daí por isso que ele não pôde estar na avenida. Mas isso daqui é muito importante porque é uma reivindicação que eu e a Esté estamos fazendo há algum tempo lá no meu canal de lives, que é sobre a falta de documentos, cadernos de teses, que a direita não produz isso nos seus eventos, e seria importante. Então agora começamos, parece, a subir um degrau quando se fala em política. E agora sim vamos para o assunto da manifestação. E ontem às 2h30 da tarde o Metrópolis já estava soltando a seguinte nota: por volta das 2h30, ato pró-Bolsonaro ocupa quase toda a extensão da Paulista.
tinha gente lá desde o dia anterior para garantir um bom lugar ali perto do trio elétrico, porque o Bolsonaro e o Malafaia avisaram que seria somente aqueles trios, que não ia ser como nos outros eventos, que tinha vários trios em várias cidades do país. Ele queria concentrar todo mundo na Paulista e antes mesmo do evento começar, já estava cheia a avenida em São Paulo. E a velha mídia? A velha mídia continua aí querendo brigar com as imagens. Até vou colocar mais um pouquinho das imagens para vocês, porque não é uma fotinho de ângulo fechado, é um drone por muito tempo mostrando que sim, teve uma multidão. E não adianta brigar com as imagens. Mas o Globo solta a seguinte notícia. Ato de Bolsonaro na Paulista reúne 185 mil pessoas, calcula o grupo de pesquisa da USP. Fotos aéreas feitas durante o evento revelam que pico da manifestação foi às 15 horas, próxima à chegada do ex-presidente. Algumas observações. Pesquisa da USP já é, infelizmente, né? É algo que a gente não confia mais, porque os nossos acadêmicos foram cegados pela ideologia e não conseguem mais não militar. Então, eu não confio muito nesse dado aqui. Vocês viram as imagens. E outra coisa que é estranha nessa notícia é o seguinte: o pico da manifestação foi às 15 horas. O Bolsonaro foi discursar, foi o último a discursar. 4, 5 horas da tarde, mais ou menos. Então, a partir das 15 horas, as pessoas foram embora sem ter visto o discurso do Bolsonaro. A conta outra, né, Globo? Podiam ter, pelo menos, elaborado melhor a mentira de vocês. Poder 360, que é um outro portal aí que é mais alinhado à esquerda, mas traz várias notícias interessantes, é um pouquinho mais neutro, não é assim, assessoria de imprensa do PT, né? O Poder 360 é uma esquerda já mais honestinha. E trouxe uma outra informação. Ato de Bolsonaro teve de 300 a 350 mil pessoas. Imagens aéreas da concentração e mapa da Avenida Paulista permitem cálculo aproximado da concentração. Enfim, o dado oficial da Polícia Militar, e aí vai ter muita gente dizendo, mas o Derrite é alinhado à direita, ok. Temos as imagens e aí vocês avaliam. Mas o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública de São Paulo, postou o seguinte: acompanhei os trabalhos das polícias civil e militar na Avenida Paulista, empenhadas em garantir a segurança das pessoas, como tem sido nos grandes eventos. Não tivemos ocorrências relevantes, mesmo com um público de 750 mil pessoas na avenida e em todo o entorno. Parabéns, Polícia Militar e Polícia Civil. Se tinha 300, 400, 700, 1 milhão de pessoas, não importa. O que importa é que o evento estava cheio e, inclusive, o R7 noticia isso de uma maneira que a Globo, a Folha e outros veículos não conseguem devido à militância de redação. Olha como é simples fazer jornalismo. Manifestação com apoiadores de Bolsonaro lota a Avenida Paulista em São Paulo. Ponto final. A Avenida Paulista ficou lotada de ponta a ponta. E a melhor análise para mim foi a do Guzo, essa matéria que está aberta para não assinantes na Revista Oeste. Eu recomendo que vocês leiam, mas a manchete já dá o tom principal e eu concordo plenamente com o que ele diz. Não se trata mais de Bolsonaro ou só de Bolsonaro. O que ficou óbvio é que Lula e o Supremo, com toda a força do Estado a seu favor, não têm a mais remota possibilidade de fazer nada parecido. Ponto final. Eu quero ver o Lula convocar uma manifestação e conseguir aquele público todo que a gente viu na avenida. Será que eles conseguem? Com o apoio de toda a mídia, de todo o aparato estatal, tudo, a faca e o queijo na mão. Será que eles conseguem? Ou será que eles são uma democracia sem povo? Perguntinha retórica, mas vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês acham, que eu sempre gosto de ler os comentários de vocês. E aí vamos para o meme que vem pronto, o chororô das inimigas. Essa daí que vocês estão vendo é a Márcia Tiburi. Olha a foto e presta atenção no mimimi.
É uma gente muito feia, um neocafona transbordante, comenta Márcia Tiburi sobre manifestação bolsonarista. É o que sobrou, né? Feio, bobo, chato, não gosto de vocês. Essa daqui, pra quem não sabe, é a filósofa que uma vez nos brindou com todo o seu conhecimento sobre a lógica do assalto. Márcia Tiburi, agora ela tá loira. Emburreceu, ficou mais burra do que antes. Pois bem... O chanceler de Israel postou nas suas redes sociais uma foto do evento e disse: muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar. Porque realmente chamou a atenção, inclusive o Bolsonaro segurava uma bandeira de Israel, várias bandeiras de Israel na manifestação, para mostrar que o povo brasileiro não apoia o Hamas. O povo brasileiro não apoia a organização que toca o terror. E assim, né? Só aquela ala da extrema esquerda radical para apoiar um negócio daqueles. Qualquer pessoa de bom senso entende a gravidade do que acontece lá na região. Mas vamos adiante, eu separei este daqui, é o Marcos Pera Júnior. Marcos Pera. Quem é este senhor? Ele é o chefe de reportagem da TV Jovem Pan News. O chefe de reportagem da Jovem Pan postou um story, o perfil dele é fechado, mas vocês sabem como essas coisas vazam na internet, que diz o seguinte: berrantes e mais berrantes tocam em São Paulo. Boiada golpista chegando. Infelizmente, é isso que o editor de reportagem lá do grupo Jovem Pan pensa de você, meu querido amigo que está assistindo esse vídeo. Então, você decide se vai continuar dando audiência para a Jovem Pan. Muito triste o que aconteceu. A Jovem Pan costumava dar ali voz a diferentes correntes de pensamento. Ultimamente ela trocou a sua linha editorial, adotou um estilo de esquerda, extrema esquerda, bem nítido, tá bem claro ali, são 50 tons de esquerda na Jovem Pan, e mesmo assim ela corre o risco de perder a sua concessão. É aquela velha história, quanto mais a gente se abaixa, mais a bunda aparece. Mas vamos adiante, porque nós tivemos aí o que pode acabar se tornando mais uma crise diplomática entre Brasil e outro país, neste caso aqui Portugal. Já vimos o que aconteceu quando Lula falou sobre Israel em um evento na Etiópia no domingo passado, e agora neste domingo a Gestapo Tupiniquim, quer dizer, Polícia Federal Brasileira, olha só a treta, o que eles fizeram. Polícia Federal se pronuncia sobre caso de jornalista português levado para a delegacia. Corporação que se refere a Sérgio Tavares como indivíduo afirma que ele passou por procedimento padrão ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos. Provavelmente vocês conhecem o canal do Sérgio Tavares. Ele é um jornalista português que faz reportagens muito interessantes. Fala sobre o globalismo, sobre a história das picadinhas. Recentemente fez uma live com o Bolsonaro também. E aí, quem faz live com o Bolsonaro desenha um alvo gigante na testa. E aí vamos aqui ver qual foi a justificativa que a Polícia Federal deu para prender e interrogar o jornalista. Nota da PF. Em relação ao vídeo que circula em redes sociais de um cidadão português alegando que foi indevidamente impedido de entrar no Brasil, a Polícia Federal informa que tal alegação é falsa. Mas ele foi impedido de entrar, né? Ficou retido ali, pegaram o passaporte dele, foi uma confusão. A PF está conduzindo o procedimento padrão para avaliar a situação do indivíduo, verificando se ele está no país a turismo ou a trabalho e por quanto tempo pretende permanecer no país, seguindo o protocolo regular de admissão de estrangeiros. Tal indivíduo teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Todavia, para isso, é necessário um visto de trabalho. Então, só uma pausa aqui. Olhando essa nota, parece que a PF estava monitorando esse jornalista. Sabe o que ele dizia na rede social? E por isso, por estar monitorando ele na rede social e pelo que ele disse na rede social,
foi realizar o que eles chamam de procedimento padrão, mas que não é, já mostro para vocês. Continuando aqui a nota. Além disso, o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil. Que comentário seria esse? A pessoa não pode comentar sobre a democracia no Brasil? O que é democracia para essas pessoas que escreveram a nota? Perguntas. Se é que pode perguntar na democracia, não sei, né? Afirmando que o país vive uma ditadura do judiciário. É crime dizer que o país vive numa ditadura do judiciário? Seria interessante um esclarecimento. Ó, a partir de hoje, toda pessoa que disser que o Brasil vive numa ditadura do judiciário será preso para mostrar como nós vivemos numa democracia. Não sei, né? Além de outras afirmações na mesma linha postada em suas redes sociais. Parece que tá faltando serviço para a Polícia Federal. Estão investigando rede social de jornalista. Super democrático. Vale ressaltar que as mesmas medidas são adotadas por padrão na maioria dos aeroportos internacionais. Não sei, o aeroporto internacional da Coreia do Norte. Não sei qual que é o aeroporto. Mas no site oficial do governo fala como que funciona o visto para jornalistas. E é o site oficial do governo, então não é fake news. Para ficar até 90 dias, a regra é a seguinte. Cidadãos da União Europeia, o português é um cidadão da União Europeia, que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística, que é o que ele queria fazer, cobertura da manifestação, estão isentos de visto para estadas até 90 dias. Então não precisava, só se ele for passar os 90 dias. Desde que, qual que é o detalhe? A atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Não é. O YouTube é dos Estados Unidos e, pelo que eu entendi, ele vai ser pago pela monetização do YouTube. Então, qual é o procedimento padrão? Cada vez fica mais claro que no Brasil a nossa democracia é só uma palavra bonita que as pessoas usam no discurso para tentar encobrir as medidas ditatoriais que estão sendo tomadas, tanto com relação a cidadãos brasileiros, quanto para outros cidadãos, né? Cidadãos estrangeiros. E cada vez fica mais claro até para quem não acompanha a política, porque eles estão subindo o tom um pouco rápido demais. E aí vem o jornalista Chico Pinheiro comemorar esse tipo de atitude. Chega não, aqui chega não. Acho que ele estava fazendo referência ao Partido Chega de Portugal, que é a mesma conversinha, né? A mídia portuguesa fala que o Partido Chega da extrema direita, mas é apenas um partido de direita e que critica bastante o Lula. Já falei sobre eles aqui em outro vídeo, mas ele é só um jornalista, ele não é filiado a nenhum partido político. Agora vamos para ele, a estrela do evento, o Silas Malafaia. O evento teve a abertura da Michelle Bolsonaro, que fez um discurso num tom mais evangélico, fez uma oração, falou sobre Deus, sobre a importância do povo de Deus. O discurso dela adotou essa linha. Depois nós tivemos ali Gustavo Gayer e Nicolas Ferreira, também um discurso mais genérico. Sabemos do estado em que vivemos, e quem fechou foi o Bolsonaro. Ainda teve o Magno Malta também falou. E o Tarcísio num discurso super mono. Inclusive, o Tarcísio chegou a falar que o pessoal estava lá para comemorar o Estado Democrático de Direito. Para o Tarcísio, aquilo lá foi uma comemoração. Mas, enfim, o destaque mesmo de quem falou o que devia ser falado foi para o pastor Malafaia, que falou o seguinte nas suas redes sociais: desafio qualquer um a dizer que eu não falei a verdade na Paulista. Ele relembrou os fatos sobre aquela manifestação do 7 de setembro, que depois o Bolsonaro conversa com o Temer, ameniza o tom. Provavelmente ali foi feito algum acordo que não sabemos até agora que tipo de acordo que foi feito, e de tudo que aconteceu depois, com o Bolsonaro perdendo a eleição, indo para os Estados Unidos. O Silas Malafaia perguntou sobre as imagens do 8 de janeiro, que não foram disponibilizadas na íntegra, falou sobre os inquéritos, enfim, falou sobre tudo o que estava acontecendo, o que para a mídia é um grande ataque, né? Então vou pegar aqui algumas repercussões sobre o que ele falou. Da Folha de São Paulo temos Fábio Zanini dizendo:
Tom duro de Malafaia no ato incomoda aliados de Bolsonaro. Pastor foi exceção em manifestação que procurou se mostrar conciliadora com as instituições. Achei honesto até, foi um tom duro, realmente foi um tom duro. Geralmente eles falavam assim, ataque a democracia, ataque as instituições. Não, Silas Malafaia usou um tom duro, realmente, isso não é crime, ou não deveria ser, né? O que o Fábio Zanini diz? Os aliados do Bolsonaro, então, teriam ficado incomodados. E aí, a matéria diz. Ele saiu do tom. Todo mundo lá em cima do caminhão de som ficou surpreso. Não foi para isso que viemos aqui. Essa declaração foi dada pelo deputado, que é um coronel, Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Então, o pessoal do Distrito Federal, o deputado que representa vocês, disse que foi, assim, ficou chocado com o que o Malafaia disse. Fora essa reação, as outras eu não vi incômodo. Olha só, Malafaia não é da política. Todo mundo que é da política falou com moderação, Malafaia falou como pastor. Quem afirmou foi o Rogério Marinho. E é verdade, ele falou, ele tem este tom mais sanguíneo, como ele mesmo fala. Na mesma linha, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André Parado, do PL, afirmou que Malafaia discursou da forma dele, nenhum incômodo. Carla Zambelli disse o seguinte: será que vão ter coragem de prender um líder religioso como ele? Essa é a pergunta de milhões, porque o Malafaia sabe da situação que a gente vive e falou porque tem a confiança de que nada irá acontecer com ele. E se acontecer com ele, será que teremos uma manifestação ainda maior? Não sabemos. Vou acompanhar as cenas dos próximos capítulos e trago as informações para vocês. Essa outra nota que saiu aqui na CNN falando sobre ataque de Malafaia ao STF, ó, tá vendo como o tom é diferente? O Zanini conseguiu ser mais honesto. Foi um tom duro. A Raquel Landim, lá na CNN, ataque de Malafaia ao STF, incomoda aliados, blá, 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 blá. Mas ao final, ela traz a declaração do Malafaia, que é o que eu queria mostrar para vocês. Procurado pela CNN, Malafaia afirmou que protegeu o STF no início de sua fala e só citou fatos. Então, o Malafaia não estava falando sobre a instituição Supremo Tribunal Federal, que é importante para uma democracia, mas sobre algumas figuras que deram declarações políticas que não combinam com um ministro do STF. E aí o Malafaia falou: só frouxo para não gostar do que eu falei. Eu não ataquei o STF, só falei fatos. Qual foi a acusação mentirosa que eu fiz? Conversa, afirmou o pastor. Sensacional. Malafaia, que Deus te proteja. E aí, essa daqui que é pra gente fechar o vídeo de hoje com uma conversa que saiu na coluna do Guilherme Amado, que ele atribui aos ministros do STF após o evento. Como o Guilherme Amado teve acesso a essas conversas, não sei. Mas pela maneira como está a matéria, parece que o Guilherme Amado ou está no grupo de WhatsApp dos ministros do STF ou tem contato com alguém que está lá. Não sei. Eu vou ler aqui para vocês e vocês me digam nos comentários o que vocês acham disso aqui, que eu achei uma treta. Ministros do STF se falam após ato de Bolsonaro em São Paulo. Veja conclusões. Ministros da ala majoritária do STF conversaram após a manifestação bolsonarista na Avenida. Bom, a ala majoritária do STF é todos os ministros, menos o Cássio Nunes e o André Marques, os dois indicados pelo Bolsonaro. O resto, todos eles pertencem a tal ala majoritária aqui, e ele deixa bem claro. O que eles falaram? Bolsonaro está se sentindo emparedado. O discurso mais contido, sem ataques diretos, mostra isso. Um outro ministro disse o seguinte: essa situação ocorre porque o próprio saberia que a prova para condená-lo não é mais teórica, de uma suposta influência intelectual sobre todo o esquema para o golpe, como o domínio do fato usado para condenar petistas no Mensalão. A prova agora é material. Que mais? Bolsonaro procurou terceirizar para o pastor Silas Malafaia os ataques ao STF. Então, os ministros consideram qualquer crítica como um ataque.
Falar fatos é um ataque, mas sem gerar o mesmo efeito na multidão. Ministros veem nessa estratégia a aposta de que Malafaia teria uma blindagem por ser religioso, mas concordam que isso tem limite. Se Malafaia usar dinheiro de sua igreja ou de associações privadas para financiar os atos, será envolvido. Então, assim, ele será envolvido, porque já estava bem claro, inclusive antes do evento, que o dinheiro sairia de uma instituição que é ligada aos evangélicos lá da denominação do pastor Silas Malafaia. Então, pelo que está aqui na coluna do Guilherme Amado, o Malafaia pode ter complicações. Vamos ver até que ponto chegam os ministros do STF. Continuando aqui. A baixa adesão de políticos ocorreu porque muitos têm complicações eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral e temem o efeito que isso teria para seus casos. Espera aí só um pouquinho. É impressão minha ou o TSE trabalha conforme as declarações dos candidatos? Se o candidato elogiar o TSE, não acontece nada, mesmo que ele tenha alguma irregularidade. Se criticar o TSE, o TSE age para que ele perca o mandato. Não, foi o que eu entendi, segundo o que o Guilherme Amado está escrevendo aqui. Ficou esquisitíssimo isso. Se não for fake news do Guilherme Amado, é esquisitíssimo. O efeito desse tipo de ato era um com o Bolsonaro presidente, é outro com ele fora do poder. Em resumo, na visão da maioria dos ministros do STF, nada mudou. Há elementos para condenar Bolsonaro, era assim hoje, de manhã e assim segue. Pois bem, meus amigos, o que eu acho sinceramente sobre essa manifestação é que chore mais esquerda, foi sim um sucesso de público, nós entendemos o período complicado em que vivemos, agora o provável efeito dessa manifestação é que de agora em diante o povo volte a ocupar as ruas como sempre fez, com manifestações pacíficas, ordeiras, mas que exijam de volta a democracia verdadeira que nos foi roubada. E no lugar colocaram essa tal democracia relativa que já está ficando muito claro para cada vez mais pessoas que é apenas uma ditadura com verniz. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau!